Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Bora para mais uma aula de diagnóstico de um vírus diferente? Bom, hoje a gente vai falar do HTLV. O HTLV, muita gente não conhece esse vírus, mas ele é primo do HIV. Mas muita calma nessa hora. Eles só são primos porque eles pertencem à mesma família, que é a família Retroviride. Porém, eles causam doenças diferentes. O HIV, por exemplo, ele leva a desenvolvimento da AIDS, que é aquela profunda imunossupressão que a gente encontra nos pacientes por conta da depleção das células TCD4, que são os linfócitos T auxiliares. E por conta disso, os pacientes com HIV acabam desenvolvendo doenças secundárias, que são as doenças oportunistas, por conta da quebra do sistema imunológico, por conta da depleção das células TCD4. Apesar do HTLV o HTLV e o HIV pertencerem à mesma família, que é a família Retroviride. Por que Retroviride? Porque são retrovírus, eles possuem transcriptase reversa. Vocês lembram da transcriptase reversa? É aquela enzima que faz a transcrição ao contrário. Mas antes vamos lembrar a transcrição, né? Transcrição é quando você tem lá a fita de DNA, ela se abre e você faz uma cópia dessa fita, que é a fita de RNA mensageiro. Então a gente chama esse processo de transcrição. No caso do HIV, do HTLV e outros retrovírus, ele é composto por material genético que é de RNA. E esse RNA, quando ele vai ser inserido na nossa célula, por mecanismos próprios dos vírus, que eles entram nas nossas células, ele vai ser transformado em uma fita de DNA para que esse DNA seja inserido ao DNA da célula hospedeira. Então eles possuem uma enzima, que é a chamada de transcriptase reversa, que faz essa transcrição ao contrário. Por que ao contrário? Porque, como eu falei, a transcrição normal que funciona nas nossas células, por exemplo, e nas outras células dos outros seres vivos, a gente tem o quê? A partir de uma fita de DNA, a gente consegue fazer uma fita de RNA, que é o RNA mensageiro. No caso dos retrovírus, não, eles possuem o que de genoma? O RNA, e a partir da transcriptase reversa, eles fazem uma fita de DNA. Então é só por isso que os vírus, que o HTLV e o HIV, eles pertencem à mesma família e são chamados de primos. O HTLV, ele é um oncogene, ele é um oncovírus, na verdade. Ele pode levar ao desenvolvimento de alguns cânceres. Então, ele é bem diferente do HIV. Se bem que o HIV, quando a gente pega aqueles pacientes que já desenvolveram AIDS, eles também podem desenvolver câncer, como, por exemplo, o sarcoma de Kaposi. Bom, mas o HTLV, a taxa, a porcentagem de pessoas que desenvolvem algum sinal, algum sintoma, ele é bem baixo, diferente do HIV, por exemplo. No HTLV, a gente tem cerca de 5% ou até um pouquinho menos de pacientes que têm algum comprometimento sério por conta da infecção do HTLV. Os principais comprometimentos, que são os comprometimentos mais importantes, então eles são o comprometimento neurológico ou associado a alguns tipos de câncer, como linfomas e outras doenças hematológicas no geral, como leucemia, por exemplo. No comprometimento neurológico, os pacientes vão perdendo os movimentos. E essa perda dos movimentos se dá inicialmente na panturrilha. Então começa com uma dorzinha na panturrilha, um formigamento na panturrilha, que pode ir subindo ao longo das pernas. E aí tem alguns pacientes que até podem perder os movimentos e parar numa cadeira de roda. Isso é chamado de paraparesia espástica. Então o HTLV não é tão conhecido assim, também por conta de 95% dos pacientes que estão contaminados não apresentarem sinais nem sintomas, mas quando aparecem são comprometimentos importantes. Beleza? Bom, bora passar nossos slides então, começar, mas antes, como eu sempre falo, eu vou tirar a gravação do rosto do Rony, porque o que interessa é que vocês acompanhem os slides aqui comigo e vejam de maneira mais ampla aqui na tela de vocês. Só um segundinho para a gente parar aqui a gravação. Pronto. Então, bora lá. HTLV. Então, essa sigla vem do inglês, que é de Human T-Cell Lymphotropic Virus, ou vírus linfotrópico de células T humanas. Deixa eu pegar aqui uma caneta, que eu gosto de ir riscando, né? Aqui está a tradução do que significa, então, a sigla HTLV. E aqui, gente, nesse próximo slide, é só para mostrar a estrutura do vírus. Então aqui, como eu falei antes, né, a mesma família do HIV, família Retroviride, o gênero é Delta retrovírus,
O HTLV é uma partícula esférica que mede de 100 a 120 nanômetros de diâmetro. E esse vírus, assim como o HIV, ele é um vírus envelopado. Ele possui um envelope aqui, ó. E esse envelope, ele provém da última célula hospedeira que o vírus estava infectando. Ou seja, quando esse vírus vai sair da célula para infectar outras células, ele leva um pedacinho da membrana plasmática e essa membrana plasmática, na partícula viral, vai ser chamada do quê? De envelope viral. E inserido nesse envelope viral, eu tenho algumas proteínas importantes, que são proteínas de infecção para a próxima célula. Então, você tem a GP4, a GP21, aí lá mais para o interior do vírus, né, fazendo aqui essa parte de matriz do vírus, a gente tem a P19, já no capsídeo, né, que é a parte mais interior, essa parte proteica aqui, ó, você tem a P24, temos a P55, que é a transcriptase reversa, a P10, que é uma protease. Gente, protease é uma enzima que cliva outras proteínas. Por quê? Porque aqui, assim como no HIV, o HTLV ele também faz algumas proteínas que são proteínas inteiras. E essas proteínas vão ser quebradas em proteínas menores, que são as proteínas funcionais. Então, quem faz esse papel de quebra das proteínas inteiras é a protease. Aí temos a P32, que é a integrase, que é aquela enzima que após a ação da transcriptase reversa, a partir da fita de RNA, fazer uma fita de DNA, a integrase ela faz o quê? Então, ela integra esse DNA que foi sintetizado pela transcriptase reversa ao DNA da célula hospedeira, do genoma da célula hospedeira. Esse vírus possui duas fitas simples, olha aqui, ó, SS, que significa fita simples, de RNA, essa matriz, como a gente já falou aqui, formada pela P19, e o capsídeo, que a gente já viu aqui, que é formado pela P24. Então, isso aqui é uma estrutura básica do HTLV. Bom, o HTLV, então, como eu falei, ele é primo do HIV e ele também infecta as células TCD4, mas ele não fica infectando apenas as células TCD4. Então, os vírus podem infectar as células TCD4, as células TCD8, infectar macrófagos e infectar também os monócitos. Próximo slide, eu coloquei aqui algumas diferenças entre HTLV1 e HTLV2, que a gente tem de dois tipos, né? Do HTLV eu não falei no começo, mas estou falando agora. E aí, o que a gente encontra na literatura? Que preferencialmente o HTLV do tipo 1, que é o HTLV1, ele infecta preferencialmente as células auxiliares, as células T auxiliares. Mas isso não quer dizer que ele não possa infectar também as células TCD8. E em contrapartida, a gente também tem o HTLV do tipo 2, que infecta preferencialmente as células TCD8. Mas isso, gente, essa base biológica para essa diferenciação, que um infecta uma célula e outro infecta outra, não é muito claro, porque tem alguns experimentos in vitro, por exemplo, que sugerem que a densidade dos receptores, ou seja, a quantidade dos receptores de infecção que o vírus se utiliza para infectar a célula, determina o tropismo da célula. Só que em outros estudos em vivo, sugerem que ambas as células T são infectadas por ambos os vírus de maneira similar. Ou seja, a base biológica para essa diferenciação ainda não está muito clara. Bom, o HTLV1 está envolvido com o aparecimento de leucemias e linfomas de células T, a associação com condições neurológicas, que podem ser muito graves, e utiliza o receptor HSPG, que é um proteoglicano de heparansulfato, para fazer infecção. E o HTLV2, ele utiliza receptores que são receptores que o próprio HTLV1 também usa, que é o GLUT1 e o NRP1. Como eu já falei antes, tem tropismo preferencialmente pelas células TCD8 e a associação com condição neurológica é um pouco mais rara com relação ao HTLV do tipo 1. Bom, na República de Camarões foi isolado lá nas florestas de lá, dois outros subtipos, ou melhor, dois tipos de HTLV, além do que esses do HTLV1 e HTLV2, que foram chamados de HTLV3 e HTLV4, que causam síndromes semelhantes ao 1 e ao 2. Só que nenhum desses dois vírus foi isolado fora
dessas florestas da República de Camarões, fora dessa área geográfica. Bom, que mais que a gente pode falar desse vírus? Então, ele é endêmico, então, principalmente no Japão, África, Ilhas do Caribe, América do Sul e Irã. Esse vírus, como eu já falei também lá no comecinho, a maioria dos infectados é assintomático, né? 95% dos pacientes não sentem nada, apenas 5% que acabam desenvolvendo sintomas e sinais, aqueles que eu já falei. A transmissão é igual à do HIV, transmissão sexual, compartilhamento de seringa, transfusão de sangue, então você pode se contaminar assim. A transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, principalmente acontece via aleitamento materno, mas a transmissão pode acontecer também durante a gravidez e durante o parto. Mas os principais relatos que a gente ouve e lê na literatura com relação à transmissão do HTLV via vertical, da mãe para o neném, é sempre via aleitamento materno, principalmente. Então, quando eu falei que geralmente a maioria da população infectada é assintomática, e quando os sintomas aparecem, aqueles sintomas neurológicos, o que a gente pode ver, né? Dor na batata da perna, na panturrilha e nos pés. Começa com formigamento, né? Que é aí que começa, que dependendo da gravidade o paciente pode até parar numa cadeira de roda. Dor na coluna lombar, fraqueza, dormência, formigamento dos membros inferiores. Então, são todas características de quando aparecem, então, esses sinais e sintomas. Os pacientes ainda podem desenvolver uveit, cadê a caneta? Aqui. Uveit é a inflamação na úvea, que é a camada média do olho, que é composta pela íris, corpo ciliar e coroide. Alguns desenvolvem também artrite, outros podem desenvolver também síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, gente, é uma doença autoimunológica. E assim, como a gente viu, tem uma aula gravada aqui que eu falo um pouco de autoimunidade, o desenvolvimento das autoimunidades podem estar associadas a algumas infecções. E aqui existem alguns trabalhos da década de 80 que mostram uma possível relação da infecção por retrovírus, já que o HTLV é um retrovírus, com o aparecimento da síndrome de Sjögren. Essa doença, você tem comprometimento das glândulas exócrinas, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais. Então, você tem esse comprometimento, a pessoa não produz a quantidade adequada de lágrima nem de saliva. E o HTLV é um possível candidato, assim como o Epstein-Barr, o vírus da hepatite C, o citomegalovírus, de causar a síndrome de Sjögren. Isso, por que eles desconfiam, né? Que é o HTLV e não batem o martelo? Porque quando foi fazer pesquisa desses tecidos, dos tecidos infectados, ou melhor, os tecidos comprometidos na síndrome de Sjögren, como por exemplo a glândula salivar, não foi detectado o vírus propriamente dito, mas genes e proteínas relacionadas a retrovírus. Então, por isso que eles não batem o martelo e falam assim, olha, síndrome de Sjögren é causada, a maioria das vezes, por HTLV. Então, tem essa suspeita, beleza? Além disso, também temos comprometimento de doenças do coração, né, como doenças cardíacas. Mas, gente, essa aula de hoje, como a gente viu lá no título, é diagnóstico, né? Então, a gente fala esse comecinho para que vocês conheçam um pouco a doença. Mas, claro, aí caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a patofisiologia, vocês vão ter que estudar nos livros sobre o HTLV. Aqui é mais para a gente falar um pouco do diagnóstico da doença. Então, o diagnóstico do HTLV, ele é feito basicamente por ELISA, que é o nosso método de triagem para fazer o diagnóstico do HTLV. E como vocês sabem, a gente já tem uma aula, inclusive gravada aqui sobre ELISA. Para fazer a técnica de ELISA, a gente usa uma placa, que é essa placa que a gente vê aqui, ó, que a gente vai fazer o primeiro passo da placa, que é a sensibilização da placa. Como a gente vai procurar o anticorpo no paciente, porque se o paciente entrou em contato com o vírus, vocês concordam que o sistema imunológico dele vai fazer uma resposta imunológica com formação de anticorpo contra esse vírus? Então, o que é que você faz? Você pega antígenos do HTLV, que são proteínas recombinantes tanto do HTLV1 quanto 2. Faz a sensibilização da placa e, lógico, aí você faz as lavagens, os bloqueios,
Para quem não sabe a técnica de ELISA, dá uma espiada na aula de ELISA aqui que eu tenho no canal para relembrar como que é o ELISA. E aí, com isso, a gente vai fazer o quê? Vai procurar os anticorpos. Quando fazemos a procura do anticorpo, a sensibilização da placa é feita já com com as proteínas dos dois vírus, o HTLV1 e o HTLV2. Esse teste, então, dando positivo, o que a gente vai fazer? A gente vai confirmar, né? Porque apenas um teste de triagem, eu não posso fazer um teste e falar assim, ó, a pessoa está com HTLV ou qualquer uma outra doença, assim como HIV. Ó, fiz um teste de triagem, a pessoa deu positivo para HIV ou para qualquer outra doença importante. Não, então o que eu faço? Eu faço um confirmatório, então eu vou confirmar. Caso no teste de ELISA dê um teste negativo para esse paciente, então beijo, tchau, graças a Deus você não está doente, e aí você, vida que segue. Mas caso o ELISA tenha dado positivo, o que você faz? Vamos fazer a confirmação, né? Vamos ver se realmente você está contaminado com aquilo. Então você pode fazer um confirmatório sorológico, que no caso é um Western blot. Também tem uma aula de Western blot aqui no canal. Caso alguém tenha alguma dúvida, dá uma espiada lá. É feito com lisados virais, ou seja, você corre no gel de poliacrilamida proteínas virais, transfere para uma membrana de nitrocelulose e joga o soro do indivíduo que está com suspeita sobre essa membrana. Se esse indivíduo está contaminado, ele tem o quê? Anticorpos no soro dele, anticorpo anti-HTLV. Quando você joga esse soro na membrana, que é essa membrana que vai ter a presença de proteínas do HTLV, ele gruda. E aí você faz toda a reação do Western blot e você faz o diagnóstico ali, confirmatório da infecção, que foi primeiro feita a triagem lá no teste de ELISA. E também, além do confirmatório por Western blot, a gente pode fazer o confirmatório molecular, que são os testes moleculares, como, por exemplo, a técnica de PCR, que é a reação da cadeia da polimerase. Bom, mas aqui no blot, vamos ficar aqui no blot, não vamos falar do molecular, não. No blotting, a gente pode diferenciar, então, assim, no teste de triagem do HTLV1 e 2, você sensibiliza a placa com proteínas de ambos os vírus, e aqui, no teste confirmatório do Western blot, é que você faz a diferenciação para saber se é A1 ou se é O2. No caso do HTLV1, você procura essa proteína, a RGP46-1, que é característica do HTLV1, e a RGP46-2, que é característica do HTLV2. A positividade disso não é apenas encontrando essas duas proteínas para um e para o outro. Então, a positividade de RGP46-1 ou 2, ela se dá juntamente com outras proteínas, com a P24, como a gente vê aqui indicado na setinha, e a GD21, que a gente vê indicado também nessa fitinha aqui do blotting. Beleza, gente? Então é basicamente isso que a gente observa de diagnóstico do HTLV. Então você faz um teste de triagem, que é um teste enzimático, que é um teste de ELISA. Dando positivo, você faz um confirmatório, que pode ser um teste de Western blot, ou um teste molecular, como por exemplo uma PCR. E para ir finalizando essa aula, vamos ver dois fluxogramas para o diagnóstico do HTLV. Esses fluxogramas, gente, eu tirei eles foram tirados do Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV do Ministério da Saúde. Então, como é que começa isso, né? Então, você pega lá a amostra de sangue do paciente. Essa amostra de sangue, então, ela vai ser testada por um teste de triagem, por exemplo, o teste de ELISA. Dando não reagente, dando negativo, você descarta a infecção pelo HTLV, tanto 1 quanto 2. Mas, caso dê positivo, o que a gente tem que fazer? Como a gente viu no slide anterior, eu tenho que confirmar, né? Tenho que confirmar se realmente o paciente está com aquela infecção ou se não foi aqui não deu um falso positivo. Então, esse confirmatório, neste caso, ó, eu acabei nem lendo isso aqui, ó, fluxograma para o diagnóstico da infecção por HTLV1 e 2 no Brasil, empregando teste confirmatório sorológico. É que o próximo fluxograma ele é molecular. Então, aqui, ó, confirmatório sorológico, que no caso é o Western blotting. E ele é sorológico por quê? Porque no Western blot a gente vai detectar
anticorpos anti-HTLV que está no soro do paciente. Por isso que é chamado de sorológico. Bom, então aqui estão as possibilidades que a gente pode encontrar após fazer o teste confirmatório. Então, quando esse teste, você olha lá a membrana de nitrocelulose e você não consegue determinar direito se está infectado ou não, que é indeterminado, o que pode ser feito? A pessoa que te atende lá no posto, ela vai solicitar uma nova amostra após 3 meses, mas é recomendado que o teste confirmatório seja realizado de maneira molecular para esclarecer esse diagnóstico. Dando o teste positivo aqui, sem dúvidas no Western blot, você confirma a infecção pelo vírus, pelo HTLV, ou 1 ou 2, e dando negativo, a gente pode então descartar a infecção por HTLV. Agora, bora para o próximo fluxograma. Então, esse fluxograma aqui, eu já vou ler antes no começo. Ó. Fluxograma para diagnóstico da infecção por HTLV 1 e 2 no Brasil, empregando o teste confirmatório molecular. Ele é muito parecido com o Western blot, tá, gente? Só que a diferença é que a gente vai fazer uma PCR ao invés de fazer o Western blot. Então, você tem aqui a amostra de sangue, inicialmente o teste de triagem, dando negativo, beijo, tchau. Dando positivo, eu faço o que então? Um confirmatório, já que é uma doença importante, eu preciso confirmar, né? Confirmar se realmente está ali. Esse confirmatório, então, é o confirmatório molecular. Então, você vai ver lá se o indivíduo tem ou não partículas de DNA circulante na sua circulação, tanto do HTLV1 quanto 2. Então, se deu positivo, então você confirma a infecção. Caso você tenha dado um DNA não detectado, então o que você fala para o paciente? Sem infecção ou DNA abaixo do limite de detecção do teste utilizado. Então o que eles recomendam? Eles recomendam fazer um confirmatório sorológico com o Western blot para excluir possíveis falsos negativos. Beleza, gente? Para você que é meu aluno aqui do YouTube, apenas a aula a gente encerra por aqui, falando do diagnóstico do HTLV. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado dessa aula. Agora, para os meus alunos do presencial, eu tenho uma atividade para vocês. E a atividade é a seguinte. Vamos lá, eu vou ler junto com vocês. O que é que vocês precisam fazer para entregar hoje isso, tá, gente? Vocês vão assistir esse vídeo e vão entregar hoje para mim. Então, vocês irão criar um único mapa mental abrangendo todos os slides da aula de HTLV. Este mapa mental será composto por desenhos à mão, então levem canetinha, lápis de cor, para ficar bonitinho ali, acompanhados por uma breve explicação escrita para aprimorar a compreensão do conteúdo. A entrega desse mapa mental deve ocorrer durante a aula de hoje, preferencialmente em folha A3, porque aí fica maior, fica mais bonito, o desenho fica melhor distribuído, as informações. Eu até coloquei aqui 2 exemplos aqui de mapa mental com desenho e escrita para vocês se basearem para fazer os de vocês. Tem o exemplo 1 e o exemplo 2. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês, meus aluninhos também do presencial, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, e me sigam aí nas redes sociais. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.